Finalmente começou, não tô nem acreditando, Felpe. 12 meses, irmão. 12 meses de aguardo, né? Bom, então deixa eu só, você que tá aí, entender o que é isso aqui. Bom, esse aqui, como você pode ver, é o podcast Conversas Inesperadas. Eu tô aqui com o Felipe e a gente vai basicamente nesse vídeo, rápido, te explicar 4 coisas. Primeiro que podcast é esse? Por que Conversas Inesperadas? O que a gente tá fazendo aqui? Segundo, quem nós somos? Pergunta relevante. Terceiro, para quem é esse podcast? E basicamente o quarto são curiosidades que a gente quiser compartilhar com vocês para você entender o que vai acontecer daqui para frente nos próximos episódios que você assistir. Aliás, esse é o episódio 00, porque a gente está só explicando para você como é que vai ser algo. Perfeito. Falou? Então, bom, passo as palavras para você, querido Felipe. Acho que para iniciar, né, um pouco a ideia do podcast, vou tentar ser o mais breve possível. Justo. Mas eu tenho que falar um pouco de mim, né? Como eu funciono, como eu sou. Né? Minha matéria favorita sempre foi História, na escola. E eu levo isso pra mim, pra vida. E eu gosto muito dessa troca, sou uma pessoa muito comunicativa. Né? Acho que até assim que a gente se conheceu. Né? Literalmente. Literalmente. Então, eu gosto muito disso. Né? Meu nome é Felipe, tenho 25 anos. Sou empresário no ramo de refrigeração. Né, divido uma empresa com meu pai. E eu sempre tive um sonho de ter um outro segmento, né? Um outro empreendimento. Né? Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Já confidencializei com o Patrick algumas delas. E, como a gente falou, um ano atrás eu tive a ideia desse projeto. Né? E, basicamente, como foi a ideia, né? Por eu gostar dessa troca, eu pensei que eu ia ter que ter esse contato, né? Essa conversa e tal. Então eu comecei a puxar pro lado do podcast, onde existe vários hoje, né, muito bem sucedidos. Vários né? Nichos também diferentes. Futebol, negócio, né? Empreendimento, enfim. E um exemplo bem bacana todos nós temos aquele artista favorito, que a gente segue, que a gente, né? E no meu caso é o Xande Pilares. E eu corro atrás de podcasts, de conteúdo, para saber mais sobre a vida dele, né? E tudo mais. Só que a gente, essa pessoa ela é famosa, né? Milhares de pessoas sabem a sua história por causa disso. E isso foi um estalo que eu tive, né? De falar assim, poxa, beleza, mas por que a gente não pode saber a história de pessoas aleatórias, né? Assim, qualquer pessoa, né? Que não seja da mídia, né? E que queira falar a sua história, assim, que seja uma história inspiradora, ou uma pessoa que tenha aquele talento, mas nunca tenha tido a oportunidade, né? Ou uma pessoa que está desempregada e a gente ajude a divulgar o seu currículo. Uma pessoa que tem o seu empreendimento e queira vir aqui divulgar o seu empreendimento e tudo mais. Então o intuito, né, da minha ideia era essa, de ajudar, né? Realmente de fazer o bem, sem custo algum para os convidados que quiserem vir. Né? E é mais ou menos isso. Só que para isso tudo acontecer, né, a ideia já estava na minha cabeça. Só que para isso tudo acontecer, eu precisava de alguém comigo, né, um parceiro, um sócio mesmo, que abraçasse essa ideia. Então, por um longo período, né, um longo não, até um breve período, eu fiz essa reflexão, né, da minha rede e tudo mais, e cheguei no Patrick, né, e no dia 4 de agosto de 2023, né, fez um ano recentemente, eu apresentei para ele a minha ideia, né, e ele comprou. Né? A gente fez a reunião e tal, e comprou. E de lá para cá, um ano para cá, semanalmente viemos nos encontrando, fazendo reuniões e tudo para, né, ir moldando, tendo novas ideias, falando, pô, isso aqui vai dar bom, isso aqui vai dar ruim e tudo mais. E hoje, dia 6/8 de 2024, estamos aqui dando início ao nosso projeto com muita gratidão, né? Na permissão de Deus, sempre pedindo licença, mas com muito orgulho
de nós, né? Porque não é fácil, a ansiedade bate, se expor, né, para as câmeras é muito difícil. Lógico que com o tempo a gente vai pegando feeling. Vai ficando mais malandro, né? Vai ficando mais malandro, né? A conversa vai fluindo melhor e tudo mais. Cara, isso que você estava falando é curioso, assim, porque eu comecei a perceber e me disse assim para você também. Como a gente está há muito tempo falando desse projeto, basicamente há um ano, como você falou agora, chega um momento em que a gente perde a capacidade de dar um passo para trás e explicar de forma simples o que é o projeto. Tanto que eu acho que eu fiquei assim, cara, se uma pessoa hoje me abordar e falar sobre o que é o Conversas Inesperadas, embora eu saiba intuitivamente sobre o que é, eu me enrolaria para falar, para explicar. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, e vê se você concorda comigo. Conversas inesperadas, então imagina que isso aqui é um bar, basicamente. Então um bar é uma conversa com uma outra pessoa que a gente vai ter aqui, um outro convidado, sobre a vida dessa pessoa, sobre os momentos difíceis, sobre os momentos de superação que essa pessoa teve. E basicamente o que a gente vai fazer é aprender com isso. Aliás, eu, Felipe, e você que está assistindo também, isso é um convite para a gente aprender com a jornada de outras pessoas, com os erros e com acertos, o que a gente pode fazer, o que a gente pode evitar na nossa própria jornada. E eu acho que, resumindo, a ideia que surgiu quando o Felipe me mandou o primeiro áudio lá no WhatsApp, falando sobre o Conversas Inesperadas, é essa, eu acho, né? Basicamente isso. E o nome já diz, são conversas inesperadas, né? Que teoricamente não aconteceriam. É isso, é né? isso. Então, o nosso intuito mesmo é dar voz a pessoas que estejam dispostas a vir aqui, né? A gente tenta, da melhor forma possível, fazer com que o ambiente seja bem acolhedor, né? E deixar a pessoa à vontade a falar da sua caminhada, da sua trajetória. E será bastante bacana, né? Que a pessoa, né, os convidados que vierem e expor as suas histórias, e a pessoa que tiver, os telespectadores assistindo, se inspirem, né? Às vezes, por um gatilhozinho, alguma coisa, fala, cara, né? Particularmente eu sou muito assim, né? Em questão, assim, de ver alguma coisa ou ler alguma coisa que me impacta, eu falo assim, cara, é mesmo, eu começo a próprio fazer uma reflexão. Às vezes é uma frase, um gatilho que tu fala. Entendeu? E tu pega assim e fala, então assim, é basicamente isso, né? Todas as pessoas têm vozes aqui, né? A gente vai deixar um link com formulário, vamos divulgar nossas redes sociais, a gente está bem no início mesmo, mas que é o start realmente, mas vai existir um formulário para a pessoa preencher, para a gente ter uma pré-entrevista antes daqui e tudo mais, então é basicamente isso, né? Cara, tem uma parada que eu lembrei agora, que é o seguinte, eu não sei nem se eu cheguei a falar meu nome aqui, então diga-se de passagem, vou fazer uma apresentação rápida, eu me chamo Patrick, e aí eu pensei o seguinte, cara, como nos próximos episódios, eventualmente a gente vai acabar falando sobre quem nós somos com um convidado, vão surgir fatos sobre a nossa vida, né? Acho que eu vou fazer uma parada diferente. Vou falar curiosidades que as pessoas não vão ter oportunidade, provavelmente, de saber nos papos, porque são coisas completamente aleatórias sobre a minha vida. Aliás, talvez nem você saiba. Curiosidade número 1, deixa eu ver. Eu sou um grande amante de farinha láctea. Já tomou farinha láctea ou não? Maravilhoso. Farinha láctea, exatamente. Às vezes eu fico, para as pessoas que não sabem o que é a farinha láctea ou não têm o mesmo amor que eu fico explicando, encontrando várias formas rebuscadas de falar sobre a farinha láctea, para no final a pessoa, porra, mamadeira, né? Basicamente isso. É mamadeira, farinha láctea, só que, porra, de um jeito todo especial, né? Tem toda uma parada gostosinha. Sabor de infância. Isso aí. Sabor de infância. Deixa eu ver uma outra. Pô, eu queria ser, durante um bom período da minha vida, assim, né? Da minha infância até o início da minha adolescência, eu quis ser paraquedista, cara. Paraquedista, não tô falando paraquedista militar, não. Eu queria ser eu já ia perguntar. Viajar o mundo, assim, sendo patrocinado por uma marca, saltar de paraquedas em vários É tipo lugares. Aquele sonho de astronauta, vamos tipo dizer isso, né? É tipo isso, exatamente. E terceira curiosidade, última, vai fechar com chave de ouro. Pô, eu sou um grande fã do John Mayer, mano, não tem como. Eu sou fã do John Mayer, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou fã do John Mayer. Ele é a minha maior inspiração musical, eu acho. E é isso. São fatos que provavelmente não vão surgir aqui nos papos, então saibam que eu sou amante de farinha láctea, já quis ser paraquedista e gosto do John Mayer. Basicamente isso. Alguma coisa a mais, Felpe? Cara, você veio com essas curiosidades, acho que eu teria que fazer uma grande reflexão. É difícil de entendeu? encontrar É difícil. Você já veio preparado.
Mas assim... Fiquei pensando aqui. Mas eu acho que isso pode... Das minhas curiosidades, elas podem ir através dos episódios com os convidados, né? A conversa fluindo e tudo mais. O último tópico que você tinha puxado, que eu não lembro, era as curiosidades, né? Eram curiosidades, exatamente. Cara, de qualquer forma, eu acho que uma coisa que vale a pena a gente reiterar é o seguinte: caso você queira sentar aqui nessa cadeira conosco, contar a sua história, seus momentos, enfim, o que você precisa fazer? A gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo um link na descrição. É só clicar nesse link, você vai ser redirecionado para um formulário, preencha um formulário e vem pra cá. Basicamente isso. Bater um papo com a gente, compartilha a sua história com a gente. E a gente está aguardando aqui ansiosamente para que você, se vai você ser quiser, um prazer esteja enorme. Aqui. Né? E sejam todos bem-vindos ao Conversas Inesperadas. É isso. Então isso aqui foi a teoria. Foi a gente explicando como é que vai ser. Agora, para você conhecer esse podcast na prática mesmo, aí é só assistindo o episódio 01 e dali para frente. Falou? É isso. Acrescentar mais alguma coisa, Felpe? Não, acho que não. Agora é deixar fluir. Fechamos. Então beleza. Correto? Galera, obrigado por terem assistido. Sejam bem-vindos ao Conversas Inesperadas e em breve vocês terão mais notícias aí. Tamo junto.